Ok, eu li The Fallen Land. O que eu posso dizer sobre esse manhwa? Esse manhwa ele já começa um pouco diferente, porque ele já começa em um ambiente que poucas histórias são construídas dentro do mundo de manhwa. Uma coisa mais velho oeste, cowboy, nessa pegada assim. Provavelmente nos Estados Unidos, mas isso não faz diferença na história. E o Dennis, ele é contratado, ele tá precisando de dinheiro e ele é contratado para cuidar de ovelhas em um pasto bem longe. E ele vai ser pago assim que terminar o trabalho. A única condição dada pelo chefe é não confie em ninguém além das ovelhas. Ele vai ficar lá durante 3 meses. Durante os 2 primeiros meses, ele vive a vida lá com as ovelhas, caça o que precisa comer, cuida das ovelhas, amamenta os filhotinhos, faz as fogueiras, vive sozinho e ele diz que estava começando a ficar entediante, mas que ele estava dando conta do tédio. Até que em certo dia, ele tá de noite e ele escuta um barulho dentro da mata, dentro do mato, né? Do mato alto que tem por lá. Ele vai procurar o que é e ele se dá de frente com o Todd. O Todd, ele não fala exatamente de onde ele veio, ele não fala exatamente quantos anos ele tem, se ele tá ali faz muito tempo. Ele só diz que ele vai lá para caçar todo verão e ele comenta sobre o pai dele. O Todd e o Dennis, eles têm uma relação amistosa no começo, porque querendo ou não, o Dennis tá lá sozinho faz um tempo e ele ver um ser humano depois de 2 meses sem ver ninguém é um certo alívio para ele. Então ele tem alguém com quem conversar, ele tem alguém com quem fazer alguma coisa. E então eles vão se aproximando cada vez mais quando o Dennis se dá conta que ele tá gostando do Todd, ele tá gostando de ficar perto do Todd. Durante isso, a partir do momento que eles se conhecem, até o momento que eles começam a se aproximar e até então realmente se relacionar, uma ovelha morre. O Dennis vê um coiote mordendo a ovelha e puxando ela pro meio do mato, né, onde ele não consegue ir. E o Todd não tá presencialmente nesse acontecimento. Então o Dennis vê sozinho isso acontecendo. Ele até comenta com o Todd sobre esse coiote, mas o Todd não dá muita importância. E durante esse relacionamento que vai se construindo entre os dois, vai se construindo uma certa dependência emocional muito grande pela parte do Dennis. O Todd, ele consegue cercar o Dennis como se o Dennis fosse uma ovelha. Eu acho muito interessante essa dinâmica de caça e caçador entre os dois, porque não é necessariamente caça e caçador de um correr atrás do outro, mas caça e caçador no sentido da tensão que rodeia. O Todd, ele, querendo ou não, a presença dele e o emocional dele rodeiam o Dennis, prendendo ele dentro de um cercado da mente do Todd. Como se o emocional do Dennis estivesse preso ao Todd, porque o próprio Todd fez esse cercado em volta, meio que prendendo o Dennis a si. O que acontece é que o Dennis fica um pouco confuso, porque o Todd ele não dá o braço a torcer todas as vezes, né? Ele deixa o Dennis confuso várias vezes porque ele não sabe se o Dennis está realmente gostando dele, se o Dennis realmente está pronto para se propor a fazer tudo que pode se esperar de uma relação. E isso cada vez mais acaba desenvolvendo essa relação dos dois que se torna extremamente intensa. A relação deles é muito intensa, justamente pela condição que eles estão isolados do mundo, em um lugar onde está só os dois e as ovelhas, e também pelas condições que o próprio Dennis impõe. Ele pede que o próprio Todd impõe, ou ele pede que o Dennis mate uma das ovelhas por ele, e matar uma das ovelhas é um contracordo muito grande, porque o Dennis está ali justamente para cuidar delas, né? Ele tá indo justamente contra o acordo que ele tanto preza por causa de suas histórias passadas. Ele preza muito por esse acordo que ele tem com esse chefe, que ele mal conhece, mas é um acordo que ele quer prezar e ele quer manter. E quando o Todd pede para ele matar uma ovelha em prol de provar pro Todd o amor do Dennis,
o Dennis vai, levanta e mata a ovelha. Isso dá um passo para a relação de que o Todd tem certeza de que ele tem o Dennis na mão dele. O Todd, ele tem um jeito de se expressar muito específico, que é, ele não fala o que ele gosta. Tudo que o Dennis gosta, para ele, tá bom. Então, se o Dennis gosta de tal jeito, tá bom pro Todd. Só que isso também entra em contraponto com a relação de que o Todd é quem cerca o Dennis, mas o Todd aceita qualquer condição imposta pelo Dennis. É como se fosse um jeito que ele usa para justamente cercar ele, dando todo esse conforto. Ele dá toda essa liberdade do Dennis poder fazer o que ele quiser com o Todd. Só que essa liberdade é uma falsa liberdade, porque o Todd sabe que o Dennis nunca vai abandonar ele. Mas o Dennis não pode ter essa mesma certeza. Mas o Todd deixa as coisas ambíguas justamente para atiçar essa ansiedade, essa vontade de estar perto. Todo esse mecanismo da pessoa te dar ao mundo e se afastar e ver você se afundar sozinho, esperando que ela volte, esperando que ela faça alguma coisa que ela prometeu, é como o Todd funciona. O Todd prende o Dennis numa teia muito grande de uma manipulação comportamental que faz com que o Dennis tenha uma dependência emocional e até física com o Todd, e que é totalmente compreensível, porque o Dennis, ele tá em um caso isolado. O Todd era a única pessoa que ele tinha contato. O Todd, ele acaba sumindo por um tempo, ele fala que vai voltar em 5 dias, mas ele demora um mês. E quando acontece isso, é quando o Dennis entra quando você vê a dependência emocional dele atingindo um ápice, porque ele não tá só preocupado de ter acontecido alguma coisa com o Todd. Ele tá passando por muitas coisas naquele momento que você vê que ele tá falando, eu disse que não quer te abandonar, por que que você me abandona? Então é uma coisa muito complexa naquele momento para ele, e quando o Todd volta, ele não dá muita explicação. E o Dennis fica muito magoado com isso. Ele não aceita tão bem, mas eles acabam se entendendo naquele momento. Quando o período de cuidar das ovelhas acaba e o Dennis tem que voltar pro chefe, né, para dar o relatório do que ele fez, o chefe pergunta como foi, o Dennis falou que estava tudo bem com as ovelhas, e o Dennis ainda fala assim, eu tive a sorte de conhecer um amigo, porque senão eu ia ficar no tédio. E daí o chefe olha pra cara dele e fala assim, você não lembra da única condição que eu falei? Não é pra confiar em ninguém além das ovelhas. E aí que o Dennis se toca do que ele acabou fazendo. Ele confiou em mais alguém além das ovelhas, ele confiou até demais. Ele entregou basicamente a sua vida para essa pessoa. Quando ele corre para o lugar onde as ovelhas estão, todas as ovelhas estão mortas e o Todd sumiu. A simbologia dentro de The Fallen Lamb é muito grande, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali, se é uma alucinação, se é uma coisa sobrenatural, se é uma coisa da cabeça do Dennis, mas é uma coisa que fica ambígua de uma maneira proposital, ao meu ver, e que faz com que a obra seja muito incrível. Ela faz com que cada pessoa tenha uma interpretação diferente daquilo, e no final o Dennis acaba se jogando de um abismo, e aparentemente, pelo que faz parecer, é que o Todd já tinha feito isso com mais algumas pessoas que já cuidaram das ovelhas, porque o aviso não foi à toa. O aviso foi porque já tinha acontecido alguma história sobre alguma coisa que aconteceu ali com as ovelhas. E aparentemente o Todd, se não foi ele, é alguém da família dele, alguém próximo dele, que faz o mesmo esquema de conseguir que a pessoa confie nele para fazer algo para ele. Só que ao mesmo tempo você não sabe se o Todd é uma pessoa, se o Todd é uma entidade, se o Todd é alguma alucinação da cabeça das pessoas que acaba acontecendo porque elas ficam isoladas por bastante tempo ali. Então é uma obra que tem muita interpretação. The Fallen Lamb é uma obra muito boa de ler, ela é bem curtinha, ela tem 9 capítulos.
e ela tem uma arte muito bonita. Eu recomendo a leitura. Tem cenas explícitas, mas a história vale muito a pena de ser lida, mesmo sem as cenas explícitas. E algumas das cenas mais íntimas, elas têm um peso na história. Pelo menos uma delas tem. As pessoas maiores de 18 anos leiam essa obra e me digam o que acham. Eu acho que é uma obra que vale muito a pena de ler e de pensar o que que ela pode trazer, de qual que é a sua leitura sobre ela, né? Qual a sua visão sobre toda a situação.